Olá, meus amores! Hoje nós vamos fazer este lindo top cropped em crochê feito em motivos. Ele é sensacional para utilizar no verão e para arrasar. Eu me chamo Lia Mercedes e vou fazer esta videoaula junto com você, porque é um cropped maravilhoso. Neste cropped eu usei somente um novelo do fio neon. No final do vídeo eu dou todas as dicas para fazer o tamanho P, o tamanho G e o tamanho GG. Lembrando que este é o tamanho M. Olha, meus amores, eu preparei um curso especial para você que é iniciante no crochê, onde eu ensino a fazer desde os pontinhos básicos até roupas maravilhosas de crochê. Roupas de inverno, verão, primavera, infantil, bebê, acessórios. É um curso completo por um preço bem acessível. Vou deixar o link no primeiro comentário, tá bom? E se você ainda não está inscrito no canal, quero pedir que você se inscreva, ative o sininho, que aí você vai receber tudo que for postado. É de graça, você não paga nada, ajuda o canal a crescer, para que eu possa trazer sempre mais novidades para vocês. Uma dica muito importante: quando você vê uma peça de crochê, é sempre interessante que você primeiro assista toda a videoaula, para depois você fazer o seu trabalho, porque você assistindo antes a videoaula, você tem uma ideia se o trabalho é simples, se é mais detalhado e fica mais fácil depois de você confeccionar. Aproveita, já deixa o seu joinha e compartilha esse vídeo com os amigos. Então, meus amores, fica comigo até o final, porque você vai adorar fazer este top cropped. O material que nós vamos utilizar para fazer o nosso lindo cropped vai ser o fio neon. É o fio neon da Círculo. Esta cor é a 5153, amarelo neon. Um novelo é o suficiente, tá, meus amores? Vou utilizar a agulha número 2,5 e uma tesoura. Somente isso. Então, vamos para o nosso passo a passo. Nós vamos começar fazendo o anelzinho mágico. Então, eu faço assim, olha, com a mão esquerda eu seguro a ponta do fio, giro ao redor do meu dedo, introduzo a minha agulha, vou buscar o fio e fecho com uma correntinha. Então, nós temos um anelzinho mágico. Agora, eu vou fazer mais duas correntinhas, que é para formar um ponto alto. Então, as 3 correntinhas correspondem a um ponto alto. Dentro do anel mágico, eu vou fazer outro ponto alto. Novamente, dentro do anel mágico, faço outro ponto alto. Eu vou fazer no total 16 pontos altos, contando com as 3 correntinhas, tá? Então, eu tenho 1, 2, 3 e 4. Vou continuar fazendo até completar 16 e já volto. Já temos 16 pontos altos. Agora, eu fecho o meu anel mágico e vamos fechar a carreira fazendo um ponto baixíssimo em cima da 3ª correntinha, que é o primeiro ponto alto. Fazemos um ponto baixíssimo. Faço 3 correntinhas. E no mesmo lugar, no mesmo pontinho, eu vou fazer 3 pontos altos, só que deixo a última laçada na agulha. Olha, fiz um ponto alto, deixei a última laçada na agulha. Outro ponto alto, deixando a última laçada na agulha. Agora, eu tiro tudo e faço 2 correntinhas. Então, eu tenho um grupinho de 3 pontos altos juntos. Venho no próximo pontinho e vou fazer igual. Faço um ponto alto, deixo a última laçada na agulha. Mais um ponto alto, deixando a última laçada na agulha. E um ponto alto, deixando a última laçada na agulha. Então, eu tenho 4 alcinhas. Faço uma laçada, tiro tudo e 2 correntinhas. Novamente, no próximo ponto, vou repetir 3 pontos altos juntos. Então, são 3 pontos altos, deixando sempre a última laçada na agulha. Já tenho 3 pontos altos, fico com 4 alcinhas, faço uma laçada, tiro tudo. 2 correntinhas.
Vou fazer assim por toda a carreira. Como eu tenho 16 pontos altos na primeira carreira, na segunda vão ficar 16 grupinhos de 3 pontos altos juntos. Terminamos de fazer os 16 grupinhos de 3 pontos altos juntos. Fiz 2 correntinhas e vou fechar a carreira com um ponto baixíssimo em cima do primeiro grupinho. Pronto, um ponto baixíssimo. Faço um ponto baixíssimo no espaço, que é para nossa terceira carreira. Faço 3 correntinhas, 1, 2, 3. Corresponde a um ponto alto. No mesmo lugar, vou fazer mais um ponto alto, tenho 2, mais um, 3, e no mesmo lugar, mais um ponto alto, tenho 4. Agora, eu vou fazer um ponto pipoca, então eu tiro a minha agulha, introduzo no primeiro ponto alto, vou buscar a laçadinha e puxo. Fiz um ponto pipoca. Faço 3 correntinhas, 1, 2 e 3. Venho no próximo espaço e vou repetir. Vou fazer 4 pontos altos. 1, 2, 3 e 4. Tiro a minha agulha, introduzo no primeiro ponto alto, vou buscar a laçadinha e puxo. 3 correntinhas. Mais uma vez, no próximo espaço, vou fazer 4 pontos altos. 1, 2, 3 e 4. 4 pontos altos. Tiro a minha agulha, introduzo a agulha no primeiro ponto alto, vou buscar a laçada e puxo. 3 correntinhas. E assim nós vamos fazer por toda a nossa carreira. Vamos ficar com 16 pontos pipoca, separado por 3 correntinhas. Chegamos no final da nossa terceira carreira. Ficou assim. Fiz o último ponto pipoca, 3 correntinhas e vou finalizar a carreira com um ponto baixíssimo em cima do primeiro ponto pipoca. Pronto. Agora, a nossa quarta carreira. Bom, o nosso motivo tá redondo, mas agora nós vamos fazer ele ficar quadradinho. Então, eu venho no próximo espaço, faço um ponto baixíssimo. 1, 2, 3 e 4. 4 correntinhas. Faço 2 laçadas na agulha e no mesmo espaço faço um ponto alto duplo. Aqui nós vamos fazer um cantinho. Novamente, 2 laçadas na agulha e no mesmo lugar um ponto alto duplo. Tenho 3 pontos altos duplos, faço 2 correntinhas e novamente um ponto alto duplo no mesmo lugar, no mesmo espaço. Mais outro ponto alto duplo, já tenho 2, 2 laçadas na agulha e 3 pontos altos duplo. Então, ficou assim: 3 pontos altos duplo, 2 correntinhas e 3 pontos altos duplos. Não faço correntinha. Venho no próximo espaço e vou fazer 3 pontos altos normais. 1, 2 e 3. Temos um grupinho de 3 pontos altos normais. No próximo espaço, faço novamente 3 pontos altos normais. 1, 2 e 3. No próximo espaço, 3 pontos altos normais. 1, 2 e 3. Temos um cantinho, 3 grupinhos de 3 pontos altos normais. Vou fazer outro cantinho. 2 laçadas na agulha, venho no próximo espaço e faço um ponto alto duplo. 2 laçadas na agulha, tiro 1, tiro 2 e tiro 3. Mais uma vez, 2 laçadas na agulha, faço uma laçada, tiro 2, 2 e 2. Tenho 3 pontos altos duplos, faço 2 correntinhas e novamente no mesmo espaço vou fazer 3 pontos altos duplos, 2 laçadas, tiro 2, 2 e 2.
Mais uma vez, um ponto alto duplo. Então, já temos um cantinho pronto. Vou fazer o outro ladinho. Venho no próximo espaço e faço 3 pontos altos normais. 1, 2 e 3. No próximo espaço, 3 pontos altos normais. 1, 2 e 3. No próximo espaço, 3 pontos altos normais. 1, 2 e 3. Já temos os 3 grupinhos de 3 pontos altos normais igual do outro lado. Então, faço outro cantinho. 2 laçadas na agulha. Venho no próximo espaço e vou fazer 3 pontos altos duplos. 1, 2 e 3. 2 correntinhas e no mesmo lugar vou fazer mais 3 pontos altos duplos. Tenho 1, 2 e 3. Bom, meus amores, temos 3 cantinhos. Agora é só repetição. Então, vou fazer os 4 cantinhos e já volto. Terminamos a 4ª carreira. Então, eu fiz os 3 grupinhos de 3 pontos altos e finalizo a carreira com um ponto baixíssimo em cima do primeiro ponto alto duplo. Ficou assim. Agora, para a 5ª carreirinha, nós vamos fazer um ponto baixíssimo em cima do próximo ponto alto, um ponto baixíssimo em cima do próximo ponto alto e um ponto baixíssimo no espaço. Isso é só para chegar no meiozinho. Faço 3 correntinhas que correspondem ao ponto alto e uma correntinha de separação. Faço mais um ponto alto no mesmo lugar. 2 correntinhas e no mesmo lugar faço um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Então, o nosso cantinho fica assim: um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto. 2 correntinhas para fazer o cantinho. Depois, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto. Aqui eu faço uma correntinha, pulo o primeiro ponto alto, venho no segundo, faço um ponto alto, uma correntinha. Pulo um pontinho, no próximo faço um ponto alto, uma correntinha. Pulo um pontinho, no próximo faço um ponto alto, uma correntinha. Bom, como nós pulamos o primeiro ponto alto, então nós vamos pular o último. Venho dentro do espaço do cantinho, faço um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. 2 correntinhas de separação. No mesmo espaço, faço um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Uma correntinha. Ficamos com um cantinho igual ao início. Agora, eu vou repetir o ladinho. Então, eu pulo o primeiro ponto alto, venho no segundo, faço um ponto alto, uma correntinha. Pulo um ponto alto, no próximo faço um ponto alto, uma correntinha. Pulo um ponto alto, no próximo faço um ponto alto, uma correntinha. Pulo o último ponto alto. Dentro do espaço vou fazer um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. 2 correntinhas de separação do cantinho. No mesmo lugar, faço um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. E agora eu vou repetir o que eu fiz dos outros ladinhos. Chegamos no final da 5ª carreira. Então, fiz o último ponto alto, uma correntinha e fecho com um ponto baixíssimo em cima do primeiro ponto alto. Assim. Pronto. Para a próxima carreirinha, eu faço um ponto baixíssimo no espaço, um ponto baixíssimo em cima do ponto alto e um ponto baixíssimo no espaço. É só para chegar no cantinho. Agora que eu cheguei no cantinho, eu faço 3 correntinhas, que correspondem a um ponto alto,
e mais um ponto alto. Então, tenho 2 pontos altos, faço 2 correntinhas e 2 pontos altos no mesmo lugar. 1 e 2. Fica assim o nosso canto. Agora, venho onde tem o ponto alto, faço um ponto alto, no espaço, um ponto alto, onde tem o ponto alto, faço um ponto alto e no espaço, um ponto alto. Em cima do ponto alto, um ponto alto, no espaço, um ponto alto. Esta carreirinha vai ser um ponto alto em cima de cada pontinho. Onde tiver ponto alto, a gente faz um ponto alto, e onde tiver espaço, nós fazemos um ponto alto também. Cheguei no cantinho, olha, fiz todo o lado. Quando eu chego no espaço do cantinho, eu vou fazer 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos no mesmo lugar. 1 e 2. Fica assim, igual como nós começamos. A partir daqui, eu vou repetir, vou fazer um ponto alto em cima do ponto alto, um ponto alto no espaço, um ponto alto em cima do ponto alto, um ponto alto no espaço, e vai ser igual nós fizemos do outro ladinho. Aqui deste ladinho, nós ficamos de um cantinho a outro com 25 pontos altos. Então, eu vou fazer assim por toda a minha carreira. Terminamos a nossa 6ª carreirinha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora, nós encerramos a carreira com um ponto baixíssimo em cima do primeiro ponto alto. Assim. Vamos ficar no meiozinho novamente. Então, eu faço um ponto baixíssimo no próximo ponto e um ponto baixíssimo no espaço. Nós vamos repetir esta carreira de quadradinhos. Então, aqui eu faço 3 correntinhas que correspondem a um ponto alto e mais uma de espaço. No mesmo lugar do cantinho, faço um ponto alto, 2 correntinhas, no mesmo lugar, um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Uma correntinha. Então, nosso cantinho ficou assim. Agora, pulo o primeiro ponto, venho no próximo ponto, faço um ponto alto, uma correntinha, pulo o próximo ponto, no outro faço um ponto alto, uma correntinha, pulo um ponto, no próximo faço um ponto alto, uma correntinha, e assim eu vou fazer até chegar no cantinho. Já fiz todo o ladinho de quadradinhos, cheguei no final, pulo o último ponto alto, venho no espaço, faço um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. 2 correntinhas, que é para formar o cantinho, e no mesmo lugar faço um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Uma correntinha, olha, nosso cantinho ficou igual. Agora é só continuar a carreira. Pulo o primeiro ponto, venho no segundo, faço um ponto alto, uma correntinha, pulo um pontinho, no próximo faço um ponto alto, uma correntinha, e assim eu vou fazer por toda a carreira. Terminamos a nossa 7ª carreirinha. Olha só como fica bonito. Bom, fiz o último ponto alto, uma correntinha e fecho com um ponto baixíssimo em cima do primeiro ponto alto. Agora, nós vamos chegar até o cantinho. Então, para chegar no canto, eu faço um ponto baixíssimo no espaço, um ponto baixíssimo em cima do ponto alto e um ponto baixíssimo no cantinho. Bom, agora, no mesmo lugar que é o cantinho, eu faço um ponto baixo e 3 correntinhas. Venho no próximo espaço, faço um ponto baixo, 3 correntinhas. No próximo espaço, um ponto baixo, 3 correntinhas. No próximo espaço, um ponto baixo, 3 correntinhas. Nós vamos fazer alcinhas de 3 correntinhas em todos os espaços.
Já fiz toda a lateral de alcinhas. Agora que eu cheguei no cantinho, faço 3 correntinhas. No espaço do cantinho, faço um ponto baixo, 3 correntinhas e já pulo para o próximo espaço. E faço um ponto baixo e 3 correntinhas. No próximo espaço, um ponto baixo. Olha, o nosso cantinho ficou assim, simples. Simplesmente 3 correntinhas, um ponto baixo, 3 correntinhas. Agora vou fazer igual até chegar do outro lado. Fiz toda a lateral. Agora faço 3 correntinhas e um ponto baixo bem no cantinho, no meio. Agora podemos cortar o nosso fio. Você observa que nós fizemos as alcinhas só em 2 ladinhos, não é? Corto o meu fio e vou fazer o meu arremate. Bom, para fazer o arremate, eu viro para o avesso, levo o meu fiozinho para trás e vou fazer um nó em qualquer lugar, em qualquer alcinha. Faço um nozinho. Venho em outra alcinha e faço outro nó. Gosto sempre de fazer 2 vezes o nó, que é para não correr o risco de abrir. Agora podemos cortar. No anel mágico, nós vamos fechar o anel mágico e vamos fazer igual. Passo a minha agulha por qualquer alcinha e vou fazer um nó. Fiz um nó. Novamente, passo por qualquer outra alça, faço outro nó. Pronto. Podemos cortar. Olha, meus amores, nosso quadradinho ficou assim. Agora, nós vamos fazer mais 3 quadradinhos iguais a este, precisamente igual. Então, se você quiser, você pode voltar um pouquinho o vídeo e faz com a mesma quantidade de pontos, tá? 4 quadradinhos iguais a este. Vou fazer os 4 quadradinhos e já volto. Olha, meus amores, já temos os 4 quadradinhos pronto. Olha, 1, 2, 3 e 4. Então, temos os 4 prontinhos. Você vê que nós não unimos ainda. Nós vamos reservar esses 4 quadradinhos e vamos fazer o meio quadradinho. Então, vamos lá. Para fazer o meio quadradinho, nós vamos fazer um anelzinho mágico. Então, olha só. Eu giro o fio em volta do meu dedo, introduzo a minha agulha, vou buscar a alça e fecho com uma correntinha. Tenho uma correntinha, faço mais 2 que correspondem a um ponto alto. Venho dentro do anel mágico e vou fazer um ponto alto. Novamente, outro ponto alto. Nós vamos fazer no total 9 pontos altos. Lembrando que as 3 correntinhas correspondem a um ponto. Então, eu já tenho 1, 2 e 3. Então, nós temos 9 pontos altos. Fecho o meu anel mágico, faço 3 correntinhas, viro o meu trabalho. No mesmo lugar que tem o primeiro ponto alto, eu vou fazer 3 pontos altos, deixando a última laçada na agulha. Então, eu já tenho 1, que são as correntinhas, 2, e mais um ponto alto, deixando a última laçada na agulha, 3. Tiro tudo, faço 2 correntinhas, venho no próximo ponto e vou repetir. Faço um ponto alto, deixando a última laçada na agulha, o segundo, deixando a última laçada na agulha, e o terceiro, deixando a última laçada na agulha. Tiro tudo, faço 2 correntinhas, venho no próximo ponto e vou repetir. Vou fazer 3 pontos altos, deixando a última laçada na agulha, para formar um grupinho de 3 pontos altos juntos. Então, eu já tenho 3 grupinhos. Faço 2 correntinhas e vou fazer um grupinho de 3 pontos altos em cima de cada pontinho e vou ficar com 9 grupinhos iguais a este. Olha, a segunda carreirinha tá pronta. Ficamos com 9 grupinhos. Agora, eu faço 3 correntinhas,
Uma, duas, três. Duas correntinhas. Venho no primeiro espaço e vou fazer um ponto pipoca. Então, eu faço um ponto alto, 2, 3 e 4. 4 pontos altos. Tiro a minha agulha, venho no primeiro ponto alto, puxo e fecho. Fiz um ponto pipoca. 3 correntinhas. 1, 2, 3. Venho no próximo espaço e vou repetir. Vou fazer 4 pontos altos. 1, 2, 3 e 4. 4 pontos altos, tiro a agulha, introduzo no primeiro ponto alto, vou buscar a laçada e puxo. 3 correntinhas. E novamente, no próximo espaço, vou fazer outro ponto pipoca. Nesta carreira, nós vamos ficar no total de 8 pontos pipocas. Vai ser um ponto pipoca em cada espaço. Chegamos no final da nossa terceira carreira e ficamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos pipocas. Faço 2 correntinhas e um ponto alto em cima do último ponto alto. Ficou assim. Agora faço 3 correntinhas. Venho dentro do primeiro espaço e faço 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Não faço correntinha. Venho no próximo espaço e vou fazer um grupinho de 3 pontos altos. 1, 2, 3. No próximo espaço, outro grupinho de 3 pontos altos. 1, 2 e 3. No próximo espaço, outro grupinho de 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Pronto, você observa que nós ficamos com 4 grupinhos de 3 pontos altos, porque aqui é como se fosse o canto no começo. Agora, nós vamos fazer um cantinho. Então, eu faço 2 laçadas na agulha, venho no próximo espaço, faço um ponto alto duplo, novamente, 2 pontos altos duplos, e no mesmo espaço, faço o terceiro ponto alto duplo. 2 correntinhas e vou repetir. 2 laçadas na agulha, faço um ponto alto duplo, no mesmo lugar faço o segundo e no mesmo lugar faço o terceiro ponto alto duplo. Então, eu fiz aqui o nosso cantinho. Venho no próximo espaço, vou fazer 3 pontos altos normais. 1, 2 e 3. No próximo espaço, faço 3 pontos altos normais. 1, 2 e 3. No próximo espaço, 3 pontos altos normais. 1, 2 e 3. No próximo espaço, que é bem no finzinho, faço 3 pontos altos. 1, 2 e 3. E termino com um ponto alto em cima do ponto alto, que são as correntinhas. Fica assim. Agora, faço 3 correntinhas, que corresponde a um ponto alto e mais uma de espaço. Viro meu trabalho e no mesmo lugar, que é o primeiro pontinho, faço um ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto alto, venho no próximo, faço um ponto alto, uma correntinha, pulo um ponto alto no próximo, faço um ponto alto, uma correntinha, pulo um ponto alto no próximo, faço um ponto alto, uma correntinha, pulo um ponto alto no próximo, faço um ponto alto, uma correntinha, pulo um ponto alto no próximo, faço um ponto alto, uma correntinha,
pulo um ponto alto no próximo, faço um ponto alto, uma correntinha, pulo um ponto alto no próximo, faço um ponto alto, uma correntinha. Cheguei no cantinho, então no cantinho faço um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Duas correntinhas para formar o cantinho e no mesmo lugar faço um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Uma correntinha, pulo o primeiro ponto alto, venho no próximo, faço um ponto alto, uma correntinha, pulo um ponto alto no próximo, faço um ponto alto, uma correntinha, pulo um ponto alto e no último pontinho faço um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto no mesmo lugar. Então, ficou assim. Para a próxima carreira eu faço 3 correntinhas e mais uma de espaço. Venho no primeiro espaçozinho e vou fazer um ponto alto. Em cima do ponto alto faço um ponto alto, no espaço um ponto alto, em cima do ponto alto um ponto alto, no espaço um ponto alto, em cima do ponto alto um ponto alto, e assim eu vou fazer até chegar no cantinho. Já fiz toda a lateral, cheguei no cantinho vou fazer 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos no mesmo lugar. Venho no ponto alto, faço um ponto alto, no espaço um ponto alto, em cima do ponto alto um ponto alto, no espaço um ponto alto, e assim eu vou fazer até chegar no finalzinho. Cheguei no final da carreira. Olha, meus amores, aqui nós ficamos com 22 pontos altos, mas nós começamos com um ponto alto e uma correntinha. Então, vamos terminar com uma correntinha e um ponto alto em cima do último ponto alto. Pronto. 23 pontinhos, contando este último, que ficou separado por uma correntinha. Agora, eu faço 3 correntinhas que correspondem a um ponto alto e mais uma de espaço. Venho neste primeiro espaço e faço um ponto alto, uma correntinha. No primeiro ponto alto faço um ponto alto, uma correntinha, pulo um ponto alto no próximo, faço um ponto alto. Você observa que aqui eu trabalhei em cima do primeiro ponto alto, eu não pulei. Isso é para dar certo depois a quantidade de quadradinhos, tá bom? Olha, pulo um ponto alto, venho no próximo, faço um ponto alto, uma correntinha, pulo um ponto alto no próximo, faço um ponto alto, uma correntinha, e assim eu vou fazer até quando chegar no meio. Cheguei no meiozinho. Olha, pulo o último ponto alto, venho dentro do espaço do cantinho, faço um ponto alto, uma correntinha e mais um ponto alto. Fica assim. 2 correntinhas. No mesmo espaço, faço um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto e uma correntinha. Agora, eu pulo o primeiro ponto alto, venho no próximo e faço um ponto alto, uma correntinha. Pulo um pontinho, no próximo faço um ponto alto. E assim eu vou fazer até o final, mas vou contar aqui junto com vocês. De um lado, nós ficamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 quadradinhos, sem contar o cantinho. Então, nós vamos ficar com a mesma quantidade de pontos do outro lado. Fiz os quadradinhos até o último ponto alto. Faço uma correntinha, venho no espaço, faço um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto em cima do ponto alto.
que é o cantinho. Então, terminamos a nossa carreirinha. Agora, nós vamos trabalhar uma carreira de alcinhas, igual como nós fizemos no nosso quadradinho. Assim. Só que nós já vamos unir. Então, nós vamos unir o nosso trabalho assim, ó. Vão ser 2 quadradinhos e o meio quadradinho vai ficar no meio. Que quando nós fizermos a alcinha, nós já vamos unir. Aqui é importante você ver a posição para não ficar do avesso. Então, os 2 ladinhos que tem as argolinhas vão ficar para baixo. Vamos lá. Bom, cheguei no cantinho, eu faço uma correntinha. Bem no cantinho, olha, tem o ponto baixo do meio. Então, no primeiro pontinho, depois do cantinho, na primeira alça, faço um ponto baixo, uma correntinha. Venho no primeiro espaço do meu triângulozinho, faço um ponto baixo e uma correntinha. Volto pro meu trabalho, aqui, olha, lado direito. Faço um ponto baixo na próxima alça, uma correntinha. Volto pro meio quadradinho, faço um ponto baixo, uma correntinha. Na próxima alça do quadrado, um ponto baixo, uma correntinha. No próximo espaço do meio quadradinho, um ponto baixo, uma correntinha. Na próxima alça do quadrado, um ponto baixo, uma correntinha. No próximo espaço do meio quadrado, um ponto baixo, uma correntinha. Na próxima alça, um ponto baixo. Então, fica assim a nossa união. Nós vamos unir dessa forma até quando chegar no cantinho. Olha, meus amores, aqui eu fiz a união de um ladinho. Você observa que ficou direito com direito. Ficou um lado de alcinha por fazer e prendemos uma, quase no final. Olha, fiz um ponto baixo, ainda tem uma alcinha, uma correntinha, venho bem no meiozinho do nosso trabalho, faço um ponto baixo, uma correntinha e um ponto baixo na próxima alça, assim. Uma correntinha e agora eu já vou unir com o outro quadradinho, olha, vou voltar unindo do outro lado. Então, você observa que aqui eu cheguei na última alça e no meiozinho, não foi? Então, agora vamos fazer igual. Agora, eu venho na primeira alcinha do próximo quadradinho, faço um ponto baixo, uma correntinha, volto no espaçozinho do meio e faço um ponto baixo, uma correntinha. Venho na próxima alça do segundo quadradinho, faço um ponto baixo, uma correntinha. No próximo espaço, um ponto baixo e uma correntinha. Vou parar aqui só para mostrar rapidamente como tá ficando. Então, é assim. Unimos de um lado e agora nós vamos unir do outro. Parece que este ladinho é maior, mas você vai ver que a quantidade de alcinhas é igual. De um lado deu certinho, do outro lado também. Então, vamos lá. Vou continuar unindo. Uma correntinha, um ponto baixo na próxima alça, uma correntinha, um ponto baixo no espaço. E termino fazendo um ponto baixo na última alça antes do cantinho. Pronto. Agora, eu vou cortar o meu fio e fazer o meu arremate. Bom, você já sabe como faz o arremate, então vou fazer o arremate e já volto. Olha, meus amores, ficou assim. Agora, nós vamos fazer outro meio quadradinho e vamos unir da mesma forma que nós unimos. Vamos unir com o terceiro quadradinho. Vou fazer o meu quadradinho. Quando for para unir, eu volto para mostrar. Já fiz mais um meio quadradinho, olha. Agora, nós vamos unir da mesma forma que nós unimos. Eu vou colocar
um marcador bem no meiozinho do nosso trabalho. Olha, aqui é o cantinho e onde tem o ponto baixo do meio. Não precisa colocar o marcador, é só para você visualizar direitinho onde começa e onde termina. Então, eu coloco de um e do outro. Você vai unir a partir do nosso marcador até onde tiver a última alcinha antes do marcador. Bom, nós já temos 3 quadradinhos juntos. Agora eu vou fazer o arremate, depois eu vou fazer outro meio quadradinho e vou unir o 4º quadradinho, tá? Quando for para unir o último meio quadradinho, eu volto. Voltei agora para mostrar que nós já unimos 1, 2, 3 e 4 quadradinhos. Nós temos 1, 2, 3 meio quadradinho, falta 1. Então, agora, esse que falta, nós vamos juntar as 2 peças. Então, nós vamos fazer assim. Agora, nós vamos unir os 4 pedacinhos com o meio quadradinho que falta. Vamos unir da mesma forma. Pronto, meus amores, já uni o último meio quadradinho. Então, nosso trabalho tá assim. Ele parece ondulado, mas é assim mesmo. Depois ele toma formato na hora que fizer a próxima carreirinha, tá bom? Agora que cheguei no final, vou cortar o meu fio e fazer o meu arremate. Bom, nós vamos trabalhar a parte de cima logo. Vou colocar um pontinho na agulha. Já tenho um pontinho na agulha, faço uma laçadinha, vou começar pela lateral. Então, faço assim. Bem no cantinho do nosso trabalho, onde tem o quadrado maior, tem a próxima alça. Então, na alça, eu vou fazer um ponto baixo. Na união, onde tem o ponto baixo entre um quadrado e outro, faço um ponto baixo. Na próxima alcinha, um ponto baixo. Venho no próximo espaço e faço 2 pontos baixos, 1 e 2. Pulo o ponto alto, no próximo espaçozinho, entre um ponto alto e outro, faço 2 pontos baixos, 1 e 2. No próximo espaço, 2 pontos baixos, 1 e 2. No próximo espaço, 2 pontos baixos. Vou trabalhar sempre 2 pontos baixos em cada espaço. Você observa que eu não trabalho no ponto alto, somente nos espaços. Olha só. Sempre 2 pontos baixos. Vou fazer até chegar no cantinho. Cheguei no último espaço. Então, no último espaço, eu vou fazer assim. Não vou trabalhar dentro do espaço, faço 2 correntinhas. Agora, dentro do espaço, vou fazer 2 pontos altos, 1, 2. Assim. Novamente, 2 correntinhas, viro e vou trabalhar um ponto alto em cima do próximo ponto alto. E um ponto alto em cima das correntinhas. Fiquei com 3 pontos altos. 2 correntinhas, viro e novamente vou fazer um ponto alto em cima de cada pontinho. Então, eu tenho um ponto alto, 2 e agora 3. 3 pontos altos. Nós vamos formar a alcinha com 3 pontos altos cada carreirinha. Então, aqui eu já tenho 3 carreiras. Novamente, 2 correntinhas, viro. No próximo ponto alto, não no primeiro, no segundo, faço um ponto alto e no próximo ponto, outro ponto alto. Então, eu vou fazer no total 20 carreirinhas iguais a esta. Olha, tenho 3 pontos altos, faço 3 correntinhas, viro o meu trabalho, faço um ponto alto
e no próximo ponto, outro ponto alto. Vou fazer todas as carreirinhas e já volto. Vai ser sempre igual, tá? Pronto, meus amores, já fiz todas as minhas carreirinhas. Olha, eu fiz 22 carreiras, tá? Por quê? Porque uma cava de braço tem, em média, 20 centímetros. Então, aqui a quantidade vai depender da tensão do seu ponto. Olha, da cava até o ombro. Tá vendo? Olha, certinho. É quanto mede uma cava normal, 20 centímetros. Então, eu fiz 22 carreirinhas. Depois das 22 carreirinhas, nós vamos unir com a parte de trás. Olha, o meu trabalho ficou do ladinho da cava da manga, 22 carreirinhas. Então, eu não vou trabalhar no espaço do meio. Eu venho no próximo espaço e vou fazer 2 pontos baixos. No próximo espaço, 2 pontos baixos. Então, aqui eu vou fazer 2 pontos baixos em cada espaço até quando eu chegar lá no pontinho que nós começamos. Olha, terminei fazendo a carreirinha de pontos baixos. Cheguei no final, fiz o último espaço com 2 pontos baixos e fecho a carreira com um ponto baixíssimo naquele ponto sozinho que nós começamos. Pronto. Agora eu vou trabalhar 2 carreiras de pontos baixos, só que eu faço assim, olha, vou virar o meu trabalho e vou fazer uma carreira de pontos baixos pelo avesso. Então, no mesmo lugar que eu fechei, eu faço um ponto baixo, no próximo ponto, um ponto baixo, e eu vou fazer um ponto baixo em cada pontinho, ponto baixo em cima de ponto baixo. Quando eu chegar na alça, eu vou fazer também 2 pontos baixos em cada carreirinha. Mas aí eu volto com vocês. Cheguei onde tem a alcinha. Aqui você confirma que a sua alcinha não está dobrada. Faço um ponto baixo em cima do último ponto baixo. Venho na primeira carreirinha, olha, no espaço, faço 2 pontos baixos. Se você perceber que fica apertado, pode fazer 3. Como o meu ponto é folgado, eu vou fazer somente 2, tá bom? Então, 2 pontos baixos em cada espaço, em cada carreirinha, até chegar lá no final. Quando chegar no final, eu fecho a carreirinha e volto fazendo uma carreira de pontos baixos pelo direito. Pronto, meus amores, terminei a alcinha. Olha só como ficou, fica bem bonito. Aqui, gente, eu fiz 5 carreirinhas, tá? Eu ia fazer 3, mas ficou muito fina, então eu resolvi fazer 5. Eu acho que com 5 fica um acabamento melhor, fica mais bonito. Olha só como fica linda. Agora nós vamos fazer do outro lado a mesma coisa. Olha só o detalhe. Como eu quero trabalhar a lateral, então eu vou começar pelo outro lado, que é para poder trabalhar da mesma forma que nós começamos. Vamos colocar um pontinho na agulha. Tenho um pontinho na agulha e vou começar da mesma forma que nós começamos do outro lado. Bem baixo na cava do braço. Então, olha só. Tem o cantinho do quadrado e depois tem a primeira alça. Então, na primeira alça, vou fazer um ponto baixo, faço um ponto baixo. E na próxima alça, um ponto baixo. Aqui é só para fechar um pouquinho a nossa cava, igual do outro lado. Depois venho no próximo espaço, faço 2 pontos baixos. No próximo espaço, 2 pontos baixos. E no próximo espaço, 2 pontos baixos. Vou fazer 2 pontos baixos em cada espaço até chegar na pontinha, que aí nós vamos começar a alça. Fiz todo o ladinho de pontos baixos até o último espaço. Depois tem o espaço do meio. Mas nós vamos fazer 2 correntinhas que correspondem a um ponto alto e dentro do espaço do meio, vamos fazer 2 pontos altos, 1 e 2. 2 correntinhas, viro,
Não faço no primeiro ponto, no segundo faço um ponto alto e onde tem as correntinhas faço outro ponto alto. Duas correntinhas, viro, faço mais 2 pontos altos. E assim eu vou fazer 22 carreirinhas. Já fiz novamente 22 carreirinhas. Olha, agora nós vamos unir na parte de trás. Então, viro meu trabalho. Nós estamos aqui. Daqui, eu já vou começar fazendo 2 pontos baixos, sem ser no espaço do meio, no próximo espaço. 1 e 2. Fica assim. Agora, vou fazer 2 pontos baixos até o final. E depois faço mais 4 carreirinhas de pontos baixos, indo e voltando, uma pelo direito e uma pelo avesso, igual nós fizemos do outro lado. Terminamos as 2 alcinhas. Olha, meus amores, fica bem bonito, um acabamento maravilhoso. Agora, nós vamos fazer o decote. Vou só começar porque vai ser igual a lateral. Então, eu coloco um pontinho na agulha. Vou começar bem no cantinho, da mesma forma. Na primeira alcinha, faço um ponto baixo. No meio do meu trabalho, faço um ponto baixo. E na última alça, do outro ladinho, um ponto baixo. Daí, eu vou fazer 2 pontos baixos em cada espaço, até quando chegar na alça. Fiz toda a lateralzinha do decote. Fiz até o último espaço, depois é o espaço do meio. Neste ladinho, onde tem a alça que ficou à espera, para fechar, eu vou fazer um ponto baixo no espaço e já na primeira carreira, assim, só para fechar, para não ficar com buraco. Na mesma carreira, faço outro ponto baixo. Então, olha, gente, fechamos a nossa alcinha. Daqui para frente, vão ser 2 pontos baixos em cada carreira. E vou dar a volta por todo o decote, igual como nós fizemos na cava da manga. Aqui é muito facilzinho. Eu vou terminar todo o meu decote e volto. O nosso decote, a nossa cava estão prontos e ficaram maravilhosos. Olha, no decote eu fiz somente 3 carreirinhas. Eu fiz 3 carreirinhas que é para a alça não ficar muito grossa. Mas se você quiser, aqui também no decote da cava, pode deixar só 3, tá? Eu fiz 5, mas pensando bem, 3 também ficam boas. Agora, nós vamos para a parte de baixo. Na parte de baixo, nós vamos fazer uma carreira de pontos altos. Vou começar pelo meiozinho. Vamos colocar um pontinho na agulha. Faço uma laçadinha. Bem onde tem o meiozinho, que tem o anel mágico, na primeira carreirinha, vou fazer 2 pontos altos. 1 e 2. Se você não gostar de fazer o ponto alto igual eu faço, você pode amarrar o fio e fazer 3 correntinhas. Venho na próxima carreira e vou fazer 2 pontos altos também. 1 e 2. Na próxima carreira, 2 pontos altos. 1 e 2. Na próxima carreira, 2 pontos altos. 1 e 2. Vão ser 2 pontos altos em cada carreirinha. 1 e 2. Na próxima, 1 e 2. 2 pontos altos. Novamente, na próxima carreira, 2 pontos altos. Na próxima, 2 pontos altos. Depois chegamos na união dos 2 quadrados. Então, no próximo espaço, faço 2 pontos altos. No próximo espaço, 2 pontos altos.
No próximo espaço, 2 pontos altos. No próximo espaço, 2 pontos altos. E a partir daí, em cada carreirinha, 2 pontos altos. Assim eu vou fazer por toda a volta da nossa blusinha. Terminamos a carreirinha toda de pontos altos. Agora nós vamos fazer uma carreira de quadradinhos. Então, nós vamos fazer da seguinte forma. Faço 3 correntinhas, que correspondem a um ponto alto, mais uma de espaço. Pulo um pontinho, venho no próximo, faço um ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto alto, no próximo, faço um ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto alto, venho no próximo e faço um ponto alto. Vou fazer assim por toda a carreira, somente quadradinhos, um ponto alto, uma correntinha, pulo um ponto alto, venho no próximo, faço um ponto alto, uma correntinha, pulo um pontinho, no próximo faço um ponto alto. Vou fazer a carreira toda assim e já volto. Terminamos a carreira de quadradinho. Bom, agora eu vou fazer uma outra carreira que vai ser de pontos altos. Então, eu faço 3 correntinhas. No espaço, faço um ponto alto em cima do ponto alto, um ponto alto no espaço, um ponto alto em cima do ponto alto. Vamos fazer um ponto alto em cada ponto por toda a carreira. Pronto, meus amores, olha, fiz mais uma carreira de pontos altos. Então, na barra eu fiz uma carreira de pontos altos fechado, uma carreira de quadradinhos e uma carreira de pontos altos fechado. Se você quiser, você pode continuar fazendo essa sequência até o comprimento desejado. Como eu vou usar somente o novelo de fio, então eu termino por aqui. Mas nós vamos medir. De largura, a nossa blusinha sem esticar o trabalho tem 40 centímetros, certinho, tá? E de comprimento da alça até embaixo tem 36 centímetros. Da cava até a alça nós temos 20 centímetros, olha, certinho 20 centímetros. E no meio, que é o decotezinho, temos 16 centímetros. Aqui, meus amores, é opcional. Se você quiser, você pode fazer um fiozinho para passar pela carreirinha, mas é opcional, tá bom? Antes, eu quero dar a dica dos tamanhos. Este nosso cropped, ele veste tamanho M. Se você quiser fazer tamanho P, você vai fazer somente 1, 2, 3, 4, 5 carreirinhas nos quadradinhos. Da mesma forma que no meio quadrado você também faz 5 carreirinhas. Do restante é tudo igual. Mas se você quiser fazer tamanho G, você vai continuar fazendo o quadrado 2 carreiras a mais. Você faz uma carreira de pontos fechado e uma carreira de quadradinhos. Então, se aqui neste tamanho, que é o M, nós temos 7 carreiras, então para o tamanho G você vai fazer 9. Se for para o tamanho GG, você vai fazer 11. O tamanho é você que vai definir a quantidade de carreirinhas, tá? Lembrando que eu usei somente um novelo do fio neon. Agulha 2,5. Olha, meus amores, quero relembrar vocês que neste canal nós temos um curso preparado para quem é iniciante no crochê, onde eu ensino a fazer moda crochê para iniciantes. Vou deixar o link no primeiro comentário, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desta videoaula. E se você ainda não está inscrito no canal, quero pedir que você se inscreva e já deixa o seu joinha. Eu agradeço também a companhia. Um beijo no coração de todos e até a próxima!